O desafio da sociedade brasileira que não está sendo enfrentado é o nó da terra. É o nó da terra rural e é o nó da terra urbana. Quando eu falo em terra urbana, é terra urbanizada, não é terra nua, é localização. Um terreno não é um pedaço de terra apenas, né? Fosse assim, um terreno na mais remota região do Brasil, né, no interior da Amazônia, valeria a mesma coisa que um terreno no Rio, em São Paulo ou em Belo Horizonte. Se a área é igual, e se for o valor da terra, por que ela é diferente? A terra não é cara, né? A terra urbanizada, servida, é cara, né? O que é caro são os serviços e a disponibilidade de terras com os devidos serviços para todos que necessitam. E esses serviços se chamam serviços públicos. Serviços de educação, de transporte, de lazer, proximidade com oferta de bens comerciais, enfim, culturais, educacionais, toda essa profusão de meios que se põe à disposição de um pedaço de terra na cidade, vem de onde? Vem do esforço coletivo, vem do investimento público que é feito com o dinheiro de todos. Como os serviços e a terra não são generalizados, não existem em todo lugar todos os serviços, aqueles lugares que têm serviços passam a ser bastante desejados e com isso o preço sobe como qualquer outro produto no mercado, né? Aquilo que é escasso, relativamente mais escasso, o preço em geral tende a ser mais alto. E isso leva essas pessoas para situações as mais periféricas possíveis, exatamente pela incapacidade de pagar os preços que o particular cobra por um pedaço de terra ou por um imóvel feito nesse pedaço de terra, que se vale de quê? O que faz esse imóvel valer mais? O investimento que é público. Essa lógica, né, tem que ser questionada. Né? E o Estatuto da Cidade, então, ele traz instrumentos que dão a possibilidade para o poder público, de alguma forma, se apropriar dessa valorização que foi o próprio poder público que fez. A outorga onerosa é uma forma de obter uma contrapartida pelo uso mais intenso da cidade, capturando a mais-valia gerada exatamente por esse processo de adensamento. Quando você constrói, você está usando de diversas formas o patrimônio público. Primeiro, o espaço aéreo que é necessário para ventilação, para insolação. Depois, as redes de infraestrutura, as vias públicas de transporte, de deslocamento, as redes de água, de luz, de esgoto, de telefonia, de energia elétrica. Então, quanto mais você edifica, mais você estará utilizando recursos públicos de todas as ordens. Então, o que se entende, né, um entendimento colocado na legislação de vários países, é de que esse que constrói, ele vai oferir uma vantagem, um lucro, um proveito, e uma parte desse lucro deve retornar para a coletividade. Vai se utilizar o recurso do processo imobiliário para se garantir objetivos estratégicos do plano diretor, que é atender a população de baixa renda bem localizada na cidade e o transporte coletivo. Então, a outorga onerosa é uma maneira de é um dos instrumentos necessários para você controlar os mercados, redirecionar e ter uma cidade mais... Foi estabelecer que o coeficiente de aproveitamento básico dos terrenos é 1. O que quer dizer isso? Quem for construir mais do que uma vez a área do terreno, por exemplo, né, pode-se construir, vamos dizer, 4 vezes numa certa área, junto, por exemplo, à estação de metrô, porque a ideia é que se possa construir 4 vezes nas áreas de transporte coletivo. Então, a pessoa que tem um terreno, por exemplo, de 2.000 metros, ela vai poder construir 8.000 metros. Só que tudo que ela construir acima de 2.000 metros, esses 6.000 adicionais, ela terá que pagar uma outorga onerosa para a prefeitura, um valor
que pode ser significativo, mas nós também tomamos cuidado de evitar que fosse um valor proibitivo, ou seja, que fizesse com que o empreendedor desistisse, por exemplo, de construir. Por quê? Porque também interessa que o mercado imobiliário atue, só que ele, ao atuar, ao utilizar mais intensamente o solo urbano, ao se beneficiar dos investimentos que forem feitos, ele pague uma contrapartida para o poder público poder aplicar em regiões que ainda não receberam, aquela infraestrutura, aquela qualificação urbana que no lugar onde o empreendimento for realizado tem. Então, instrumentos deste tipo estão nessa caixa de ferramentas que se chama Estatuto da Cidade, que é uma lei que surgiu em decorrência da Constituição de 88, exatamente para permitir aos gestores públicos, ao poder público, atuar no sentido de reduzir a desigualdade no espaço urbano. As cidades brasileiras hoje, elas estão ingovernáveis por causa do aumento de preço do metro quadrado dos imóveis, terreno ou construção. Elas se tornam... É como se a sociedade toda produzisse uma riqueza que fosse apenas para o bolso dos proprietários. A cidade toda fica pobre, porque para o poder público construir uma creche, ele tem que pagar o preço de mercado por uma propriedade. E o preço de mercado subiu no Rio de Janeiro entre 2009 e 2012, 181%. E em São Paulo, 154%. A revista Exame é que deu o número. A maior alta do mundo. Como é que a gente pode fazer uma cidade inclusiva, com essa especulação? Especulação é a mesma coisa que jogo. Uma outra questão que vale a pena mencionar, que é o processo de valorização imobiliária, que a imprensa, o poder público anuncia como algo extremamente positivo e que muitas vezes a população incorpora. Meu apartamento agora está valendo, sofreu uma valorização de 100%, não está mais valendo 200 mil, está valendo 400 mil. Meu apartamento agora vale 500 mil, meu apartamento agora vale 1 milhão. O imóvel não valoriza, o imóvel sobe de preço, ele se inflaciona, porque você não fez nada para ele valorizar, ele subiu de preço. Por exemplo, você vai à feira e lá tem um tomate, uma semana você comprou o tomate por R$2 o quilo, e na semana que vem você vai à feira e ele subiu para 4, o vendedor não vai dizer, meu tomate valorizou. Não, seu tomate subiu de preço, seu tomate inflacionou, você pode comprar menos tomate. E, no entanto, nós ainda cultivamos a ideia de que se um apartamento sobe de preço, no mês seguinte está valendo 1% a mais, 2% a mais, você diz, meu imóvel valorizou. Não, você perdeu dinheiro, porque ele subiu de preço, inflacionou, o seu filho não vai poder mais comprar com a mesma renda um imóvel igual. E se você vender aquele, você não compra outro. Isso é uma faca de dois gumes, porque a valorização imobiliária gera também barreiras ao acesso à moradia daqueles que efetivamente usam a moradia como valor de uso, como um bem fundamental à sua existência, à sua reprodução na cidade. Se eu moro num lugar, eu não moro para fins de valorização imobiliária, para fins de valorização econômica, eu não tenho a minha moradia como valor de troca, como mercadoria, mas como valor de uso. Quer dizer, então, a valorização imobiliária pode ser algo, inclusive, que bloqueia a possibilidade de acesso das pessoas a esse bem fundamental que é a moradia na cidade. Um aspecto interessante é que não só a gente avança pouco, porque os mecanismos apresentados pelo Estado, seja de construção de habitação, seja de financiamento para habitação popular, têm sido muito medíocres, mas também porque o mundo popular, boa parte dele, está exposto a um autoritarismo de mercado. A lei do mercado, no limite, é a lei da selva, é a lei do mais forte, nas favelas e nas periferias.
Aqui em Belém, em 1996, foi redefinido todos os bairros de Belém e o mercado imobiliário disse quais eram as áreas prioritárias para ele. O eixo da Avenida Augusto Montenegro, que a gente vê aí os altos condomínios com empresas transnacionais e tudo mais, grandes empresas, shoppings, em que a gente percebe? Isso foi definido na década de 90. Então a gente sente esse reflexo da supervalorização, da especulação imobiliária. Quem tem dinheiro chega aqui e compra um terreninho aqui que sabe que daqui a 5 anos vai estar valendo 5 vezes mais. Então realmente o mercado imobiliário, a especulação imobiliária, ela não é nada a favor do pobre. Evidentemente, as pessoas ficariam mais satisfeitas em pagar o IPTU se o poder público fosse mais claro em relação a para onde está indo o dinheiro, né? E também se elas participassem mais das escolhas da aplicação desse dinheiro. O IPTU não é um imposto para financiar investimento. O IPTU é tipicamente um imposto para financiar a manutenção do que a cidade dispõe, para que as ruas não sigam esburacadas, para que para as escolas funcionem bem, como tenham materiais, as escolas públicas, que os hospitais não faltam materiais, assim por diante. É um imposto para manter os parques, para manter a cidade funcionando, o serviço de segurança, assim por diante. É um imposto que você paga da mesma forma que você paga a taxa, a taxa condominial do seu edifício. Tem que botar um segurança, tem que pagar mais. Quer melhorar, botar uma piscina no teu edifício, melhorar tem que pagar mais, não tem outro jeito, né? A cultura brasileira, a cultura da gestão urbana, a cultura da administração municipal brasileira tem ainda um enorme desafio pela frente, né, que é o de superar a visão arrecadatória do IPTU para assumir essa visão do IPTU como instrumento de planejamento e de promoção de justiça social. Eu acho que na hora em que ele for aplicado dessa forma, para promover a justiça social, para compensar diferenças e desigualdades grandes, que são inclusive as maiores promotoras da chamada violência urbana, eu penso que, quando isso acontece, ele vai perceber que o IPTU não é do cidadão ou do bairro, é da cidade como um todo. Ele vai passar a ter uma visão de conjunto da cidade. Ele vai parar de olhar para o seu próprio umbigo, exclusivamente para o seu bairro. E vai perceber que ele vai ter uma cidade melhor para todos, que é a melhor maneira de ter uma cidade melhor para si mesmo. Para você essa semana que está começando. Então se inscreva, compartilhe, dá o seu like, dá o seu joinha, deixe seu comentário. E quem está chegando pela primeira vez, meu nome é Carlos Castro, eu sou youtuber do canal Tarde Leve. Quero que você aperte o sininho aqui do lado, se inscreva, deixe seu comentário, dá o seu like. E também eu tenho também o Instagram. O meu Instagram e a gente vai fazer um novo Instagram exclusivamente para o canal. Então, por enquanto a gente vai usar esse Instagram aqui. Então, bora lá então